Olá a todos, eu me chamo Não Neto e nesse vídeo educativo relacionado com a disciplina de Filosofia, Ciência e Tecnologia, iremos discutir sobre a filosofia da mente. A filosofia da mente é uma área da filosofia que tenta entender a mente humana, o pensamento, a consciência e tudo aquilo que faz a gente ser e o que a gente é. Desde sempre, filósofos e religiões tentam responder perguntas como: o que é a mente? A mente é a mesma coisa que o cérebro? A mente continua existindo após a morte? Bom, a filosofia da mente, ela surge justamente nesse momento que surgem essas perguntas. Quando essas perguntas começam a se misturar com a ciência, principalmente com a psicologia, a neurociência e a tecnologia. Então, ao longo desse nosso vídeo educativo, iremos discutir sobre a relação entre mente e cérebro, se máquinas podem pensar e a identidade pessoal, que basicamente é o que faz eu continuar sendo eu ao longo do tempo. Olá, meu nome é Isabelle Maressa e eu vou falar acerca da natureza do mental, que é um ramo da filosofia que busca estudar e compreender sobre a mente humana e sobre os estados mentais, que tem relação com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e com tudo que nela permeia. Um dos pontos levantados pelo autor do texto seria em relação ao qual é a relação entre o nosso corpo e a nossa mente. Por quê? O nosso corpo é o nosso objeto físico, então nós podemos vê-lo, nós podemos pegá-lo. Mas e a mente? A mente, ela é bastante subjetiva. Então, por isso, ela não foi objeto de estudo por muitos anos. E esse é um ramo que é muito difícil de ser estudado. Então, a partir dele foram levantados bastante debates e muitas questões a serem analisadas a partir dessas dificuldades que o tornaram ainda mais relevantes. Como, por exemplo, o que aconteceria após a nossa morte? Pois o nosso corpo, ele é um corpo corruptível. Todos nós sabemos o que acontece após a nossa morte com o corpo. Mas e a nossa mente? Nossa mente, que nós não podemos apalpá-la, nós não podemos ter como um objeto concreto. O que aconteceria com a nossa mente? Será que ela seria um objeto imortal? O que aconteceria com ela? Então, esse texto do autor, de João, ele é muito enriquecedor, pois ele busca analisar as diversas perspectivas. Relação entre mente e cérebro. Embora a mente seja caracterizada como invisível, subjetiva e inacessível à observação direta, ela não parece funcionar de forma independente do cérebro. A filosofia da mente mostra que, apesar de pensamentos, sentimentos e emoções não serem objetos materiais, como neurônios e células nervosas, eles estão profundamente ligados ao funcionamento cerebral. Um exemplo claro dessa relação aparece no uso de medicamentos. Quando uma pessoa toma um remédio para a dor ou para a ansiedade, que trata-se de uma substância química que age diretamente no cérebro, mas os efeitos percebidos aparecem no plano mental, como o alívio da dor, mudança de humor e diminuição de angústia. Isso evidencia que, mesmo sendo subjetiva, a mente pode ser influenciada por processos físicos. Além disso, estudos sobre lesões cerebrais reforçam essa conexão. Pessoas que sofrem danos em determinadas áreas do cérebro podem perder a memória, a linguagem e apresentar alterações no comportamento. Esses casos mostram que a atividade mental depende de alguma forma da integridade do cérebro. Isso, ainda que não possamos localizar os pensamentos ou emoções como se fossem objetos visíveis. Diante disso, surge um dos principais problemas da filosofia da mente: explicar como ocorre essa ligação entre mente e cérebro. Se, por um lado, os fenômenos mentais não são materiais, nem mensuráveis, por outro lado, eles não
existem isoladamente, sem uma base cerebral. O desafio filosófico é justamente compreender como algo imaterial, subjetivo e privado pode estar tão intimamente relacionado ao processo físico do cérebro. Existem as duas principais teorias que tentam explicar a relação entre o corpo e a mente, o dualismo e o monismo. O dualismo, defendido pelo filósofo René Descartes, afirma que a mente e o corpo são substâncias diferentes. O corpo é material, ocupa espaço e segue as leis da física, enquanto a mente é imaterial, responsável pelos pensamentos, emoções e pela consciência. Segundo essa visão, a mente não pode ser reduzida ao corpo. Porém, o grande problema do dualismo é explicar como algo imaterial, como a mente, pode influenciar algo material como o corpo. Por exemplo, como um pensamento pode fazer nosso braço se mover. Já o monismo materialista defende que só existe uma substância, a matéria. Para essa teoria, tudo o que pensamos, sentimos ou lembramos é resultado do funcionamento do cérebro. Ou seja, a mente seria apenas um produto da atividade cerebral. O problema dessa visão é que pensamentos e sentimentos não parecem ter características físicas, como peso, forma ou localização no espaço, o que dificulta explicá-los apenas como matéria. Dessa forma, apesar de ajudarem a compreender a relação entre corpo e mente, tanto o dualismo quanto o monismo apresentam limites. Por isso, essa questão continua sendo um dos grandes desafios da filosofia até hoje. Com o avanço dos computadores, surgiu uma pergunta muito questionada pelos filósofos. Será que as máquinas conseguem pensar? O matemático Alan Turing foi um dos primeiros filósofos a levar esse questionamento a sério. Para ele, não era importante definir exatamente o que é o pensamento, e sim compreender o comportamento. Por isso, o matemático criou o teste chamado de Turing, onde nesse teste pega uma pessoa para conversar com outra, e ao final desse teste, essa pessoa tem que dizer se ela sabe distinguir de quem é quem, se com quem ela falava era uma máquina ou uma pessoa. E se ela não souber diferenciar, isso prova de que a máquina ela pode sim pensar. Afinal, para ele, se uma máquina consegue se comportar exatamente como um ser humano, não havia razão para não confirmar esse tal feito. Então, com essa análise dele, é possível compreender que essa ideia influenciou diretamente o surgimento da inteligência artificial e da teoria funcionalista, da mente, que entende o pensamento como resultado das funções que um sistema é capaz de realizar. Bom, apesar de ser muito importante o movimento da inteligência artificial, o teste Turing apresenta várias críticas dentro da filosofia da mente. A principal dela é que imitar o comportamento humano não significa necessariamente pensar na verdade ou ter uma consciência. Um exemplo bem claro disso é um aparelho de som. Ele pode tocar uma música de piano perfeitamente. Ele reproduz a música. A música soa igual ao pianista humano, mas ele não entende que está tocando piano. Ele não entende a música. Ele não entende a experiência consciente disso. As máquinas soam da mesma forma. As máquinas, elas respondem perguntas, mantêm uma conversa, escrevem texto, mas elas não garantem que entendem o que estão escrevendo, o significado do que estão escrevendo. Ou seja, a máquina pode responder as perguntas sem saber o porquê está certo. Por isso que muitos filósofos defendem que pensar não é só executar tarefas ou imitar comportamentos.
envolve algo mais profundo, como uma consciência, compreensão e experiência subjetiva. Então, o Dash Droid mostra que a IA, a inteligência artificial, pode parecer inteligente, mas não significa e não prova que ela realmente pensa como um humano. Agora a gente vai falar sobre identidade pessoal, que é um dos temas também bastante importante na filosofia da mente, que é a gente continuar sendo a mesma pessoa no decorrer do tempo, mesmo acontecendo mudanças, seja ela fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Alguns filósofos, como John Locke, acreditavam que a nossa identidade pessoal vem a partir de memórias, ou seja, eu sou quem eu sou porque eu lembro das minhas experiências passadas. Mas essa teoria, ela possui um problema. Por quê? Porque se, por exemplo, uma pessoa ela perde a memória devido à amnésia, ela deixa de ser quem ela é só porque ela perdeu essas memórias, essas experiências passadas. No intuito, a gente sente que não. Outros filósofos que estudam sobre isso, eles defendem que a nossa identidade pessoal está ligada ao cérebro e ao corpo. Ou seja, enquanto existir um corpo e um cérebro, a pessoa vai continuar sendo a mesma. Essa teoria, ela cria diversos paradoxos. Porque, por exemplo, num transplante de cérebro, quem seria a pessoa? A que recebeu o cérebro ou a mente que foi transferida? Além disso, existem estudos sobre cérebros divididos que mostram que diversas partes do cérebro podem agir de forma relevantemente independente. É como se houvesse mais um centro de consciência, o que nos leva a duvidar de onde estaria o eu, onde estaria essa identidade pessoal. Seja ela, como alguns filósofos acreditam, no corpo e cérebro, ou nas memórias que a gente lembra no decorrer da nossa vida, mesmo acontecendo tantas mudanças. Por causa desses problemas e também essas teorias criadas, a filosofia da mente nos mostra que não é tão fácil assim e nem tão simples saber sobre a identidade pessoal. E até hoje não existe uma resposta correta para essa nossa pergunta de o que nos torna quem somos, e isso ainda continua sendo um mistério na filosofia. Bom, ao longo do nosso vídeo explicativo, nós vimos que a filosofia da mente, ela estuda a mente, a consciência e como elas se relacionam com o nosso cérebro. Nós vimos também que os fenômenos mentais, eles são subjetivos, mas eles se relacionam com o nosso cérebro, já que fenômenos físicos, acabam alterando o nosso comportamento, nossos pensamentos e nossas emoções. Nós analisamos também as teorias do dualismo e do monismo, e nós percebemos que nenhuma dessas duas teorias, elas explicam totalmente como funciona a relação entre a nossa mente e o nosso corpo. Nós vimos também que as máquinas, atualmente elas tendem a imitar comportamentos humanos, mas isso não significa que elas tenham consciência ou pensem por si próprias. Por fim, vale ressaltar que a identidade pessoal, que ao falar de identidade pessoal, concluímos que não existe uma resposta definitiva sobre o que nos torna a mesma pessoa ao longo do tempo. E por isso fica claro também, que ao falar de filosofia da mente, é importante ressaltarmos que ela é extremamente importante, pois ela nos ajuda a compreender os limites, das explicações científicas e nos ajuda também a refletir melhor sobre quem nós somos e como pensamos.